Então, é exatamente assim que você faz para conseguir alterar em alguns segundinhos as unidades de medida do seu AutoCAD aí de metros para centímetros, milímetros, quilômetros, o que você quiser. Fala galera, Matheus do HowToTour aqui e primeiramente seja muito bem-vindo a essa aula. E nessa aula aqui mais especificamente nós vamos solucionar uma dúvida rapidinha que apareceu lá no nosso Instagram, que foi: Matheus, como que eu posso fazer para configurar as unidades de medida aqui do meu AutoCAD antes mesmo de começar meu desenho? E olha, tem algumas pessoas que se preocupam com isso, tem outras pessoas que não se preocupam, tem algumas pessoas que deixam o padrão do AutoCAD, tem outras que fazem questão de mudar. E nesse vídeo aqui então eu vou te mostrar como mudar isso, como configurar as suas unidades medidas e também como elas aí podem afetar no seu desenho aqui no AutoCAD e também em outros programas. Beleza? Então, se você gostou dessa ideia, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, eu tô com uma plantinha aqui na nossa tela só para exemplo, é só para preencher espaço para a tela não ficar vazia. Essa foi a planta que nós desenhamos na semana do AutoCAD. Se você não sabe do que eu tô falando, é um curso 100% gratuito do AutoCAD com certificado. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição, algumas vagas ainda estão abertas, se você quiser é só descer ali e acessar. Beleza? De qualquer modo, o que nós temos que saber aqui sobre as unidades de medida? Primeiramente, o que elas afetam aqui no seu desenho? Olha, sendo bem sincero aqui, mudar a unidade de medida aqui de metros para milímetros, para centímetros, enfim, não influencia nada em você desenhando, tá? Porque, por exemplo, se você quer desenhar em metros, você vem aqui com o comando linha e bota, por exemplo, uma linha de 1 metro. Beleza, na sua cabeça isso aqui está 1 metro. Por padrão do AutoCAD, a configuração que ele tem é milímetros. Então, quando você coloca 1 metro aqui, simbolizando para você 1 metro, o AutoCAD, por padrão, entende que isso aqui é 1 milímetro. Ok? O que influencia isso aqui no nosso desenho? Sinceramente, para desenhar uma planta assim, não influencia nada. Porque se você configurar suas cotas aqui, por exemplo, aqui está 4,6, na hora de fazer uma impressão você vai dizer o quê? Isso aqui é 4,6 metros, certo? O que vai influenciar esse padrão do AutoCAD aqui de milímetros para metros, enfim? Como eu falei, o meu está aqui em milímetros, então se você for pensar, o AutoCAD está lendo esse desenho aqui em milímetros. O que influencia? Primeiro, influencia na hora de você configurar seu layout. Por exemplo, na hora de fazer aqui a configuração do layout, da escala, que inclusive nós também temos vídeos sobre isso, tá? Ensinando como configurar a prancha, como configurar a escala para fazer a impressão, o que vai influenciar? Quando você vai colocar uma escala aqui, por exemplo, Zoom S, você coloca o quê? Ah, eu quero configurar em 1:50, por exemplo. Então você vai digitar 1:50. Por o AutoCAD estar em milímetros e a conversão de milímetros para metros aqui é de 1000, você vai ter que colocar, por exemplo, 1000/50 e aí o padrão aqui de escala que é XP. Entendeu? Então, a única diferença que vai fazer aqui para você no desenho, na plotagem, se você não modificar nada no seu AutoCAD, é que você vai ter que colocar aqui na escala, em vez de 1:50, por exemplo, você vai ter que colocar 1000/50. Ok? Segunda coisa que muda, quando você exporta seu desenho do AutoCAD, às vezes tem alguns programas que vão ler ele e vão interpretar a medida que veio do AutoCAD, a configuração que veio do AutoCAD. Por exemplo, teve vários casos aí de pessoas que exportaram o desenho aqui do AutoCAD, foram abrir no SketchUp e ele estava absurdamente pequeno. E por que isso aconteceu? Porque o SketchUp leu a medida do AutoCAD, interpretou que esse desenho aqui estava tudo em milímetros. Às vezes isso acontece, às vezes isso não. Você, por exemplo, pode configurar o seu SketchUp em metros e quando você vai abrir um projeto lá no SketchUp, ele vai converter isso aqui, 1 metro que você desenhou no AutoCAD, vai ser 1 metro lá no SketchUp. Ok? Então, na prática, aqui, sinceramente, isso aqui não vai influenciar em nada para você desenhar. Pode ter algumas pequenas variáveis, como por exemplo na plotagem, na exportação do desenho, que faça uma pequena diferença. Mas, sinceramente, sem opinião do fundo do meu coração, não vale a pena você se importar com isso, porque a maioria dos tutoriais, a maioria de cursos que você vai fazer aí sobre AutoCAD, enfim, qualquer aula que você vai ver, a maioria das pessoas não fica fazendo essa pré-configuração. Usa o padrão do AutoCAD, porque o nome já diz, é o padrão. Ou seja, se você trabalhar com o padrão do AutoCAD, você vai conseguir muito mais facilmente aulas e fontes aí de conhecimento que vai funcionar para você. Se você muda isso e você vai tentar alguma outra aula, por exemplo, se você fizer alterações aqui, assistir algumas nossas aulas sobre escala e também sobre exportação para o SketchUp e tudo mais, talvez não vai funcionar, porque os valores vão ser um pouquinho divergentes. Mas nada que, por exemplo, em vez de colocar 1000, colocar 1 não resolva. Entendeu? Então, assim, na prática, para você entender sobre as unidades, elas podem afetar nisso. Sinceramente, não vale a pena você se preocupar. Eu recomendo você pegar o padrão do AutoCAD aqui e desenhar tudo, se acostumar aqui a converter a escala na hora da plotagem e também, caso aconteça numa exportação do desenho vir pequenininho, você só regula lá e tá pronto. Certo? Segunda parte aqui então dessa aula, o que é como que você pode alterar a escala se você assim quiser. É bem simples, tá? Quando você estiver aqui no Model, para você alterar, por exemplo, o padrão do AutoCAD que é milímetros para metros, você pode simplesmente digitar Units, ou se o seu CAD está em português, underline Units, ou se eu não me engano você pode ativar isso digitando unidades e apertando Enter.
Apertou Enter, ele vai dizer aqui, ó, as unidades de desenho. Aqui você não precisa modificar nada, tá? Por exemplo, o meu tá em decimal, a precisão, você consegue mudar tudo. O que importa para nós aqui é a unidade, que é aqui, ó, inserção de escala. O que você pode mudar? Você pode mudar aqui de milímetros para, por exemplo, N tipos de escala, como centímetros, metros, quilômetros. Tem um monte de coisa aqui, tem pés, enfim, tem vários tipos aqui, vários padrões de medidas que você pode usar. E se você quiser, é só você, por exemplo, aqui selecionar metros e clicar em OK. Aqui eu não vou clicar em OK, eu vou clicar em cancelar. Mas enfim, é só você clicar em OK que você consegue mudar do seu AutoCAD. Eu vou clicar em cancelar, porque como eu falei, eu já me acostumei a desenhar assim. A maioria aí do conhecimento que você acha disponível usa o padrão do AutoCAD e isso torna muito mais fácil o seu aprendizado e muito mais rápido. De qualquer modo, se você quiser, agora você já sabe, só presta atenção naquelas variáveis que eu falei antes. Espero que esse vídeo aqui, apesar de simples, tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e continuar assistindo. Aqui na direita tem um vídeo que eu recomendo, na esquerda um que o YouTube recomenda e aqui abaixo tem a semana do AutoCAD que ainda tem algumas vagas abertas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui!